Atenção, porque o que você vai ouvir aqui não é especulação barata nem conversa de bastidor mal contada. São fatos, e são grandes. O nome de Rodrigo, que por tanto tempo foi visto como uma joia em formação, agora é o centro de uma disputa internacional. E não estamos falando de qualquer clube, de qualquer valor ou de qualquer agente tentando aparecer. O que está acontecendo agora é uma virada de chave. O jogador está sendo sondado e desejado por grandes potências do futebol europeu. Clubes com estrutura, ambição, projeto esportivo e grana. Muita grana. E no meio disso tudo, o Real Madrid vai ter que tomar uma decisão importante: segurar seu ativo ou abrir as portas para uma transferência bombástica. Fica com a gente até o final, porque o que a gente vai te mostrar aqui pode explicar o início de uma das maiores negociações deste mercado de transferências. Dentro do clube, a situação de Rodrigo é vista com um misto de admiração e cautela. Há um reconhecimento claro da evolução do jogador, mas também uma incerteza sobre o quanto ele ainda pode crescer dentro do projeto atual. Essa dúvida alimenta uma tensão interna que, embora não seja escancarada, já chegou aos ouvidos de quem acompanha o dia a dia da instituição. O dilema, no fundo, é clássico: vender no auge ou apostar na continuidade. E mais do que isso, até onde vale a pena dizer não para o mercado? Porque a verdade é que, quando clubes como Liverpool, PSG e Tottenham se movimentam, eles não costumam recuar com facilidade. Eles insistem, eles elevam propostas, eles seduzem com projeto, com minutos em campo, com protagonismo. E nesse ponto, há uma realidade que precisa ser dita. O atleta também sente quando está sendo valorizado, seja por palavras, por atitudes ou, principalmente, por contrato. A ausência de uma renovação mais robusta nos últimos tempos foi notada por Rodrigo e sua equipe. Não houve conflito, mas também não houve avanço. Enquanto isso, o entorno do jogador segue trabalhando em silêncio. Os empresários atentos já receberam sondagens informais de outros clubes que, por enquanto, não se colocaram publicamente na disputa, mas estão prontos para agir. Essa abordagem silenciosa é cada vez mais comum no futebol moderno. Os contatos acontecem nos bastidores, sem vazamento, até que algo mais concreto esteja alinhado. É o chamado modo sombra. E quando esse modo é ativado, significa que existe mais interesse do que se imagina. Nos bastidores, o que se comenta é que o Real Madrid trabalha com uma cifra mínima na casa dos 3 dígitos em milhões de euros. Ou seja, qualquer negociação só começaria a ser considerada a partir de 100 milhões de euros. Mas há clubes que tentam trabalhar com valores abaixo disso, argumentando que o atual contrato e a situação do elenco permitem certa margem de negociação. Daniel Levy, presidente do Tottenham, é um dos nomes que se movimenta dentro desse perfil. Conhecido por ser um negociador inflexível, ele já deixou claro que não pretende romper a barreira dos 90 milhões de euros, mas também não desistiu. Levy sabe que o tempo pode jogar a favor, especialmente se o Real Madrid não apresentar sinais concretos de valorização interna. E é aqui que entra um componente estratégico: o tempo. O tempo é um dos ativos mais importantes em negociações desse tipo. A janela de transferências tem prazo e as decisões precisam ser tomadas dentro desse cronograma. Cada dia que passa sem uma definição joga mais pressão sobre a diretoria. E o mercado percebe isso. Além disso, há um fator externo que começa a ser considerado: o movimento do mercado como um todo. Com a possibilidade de saídas de outros jogadores em grandes clubes, há vagas em aberto que podem rapidamente virar prioridade para executivos atentos. E nesse cenário, Rodrigo aparece como um nome viável, disponível e em excelente fase técnica, o que torna tudo ainda mais urgente. E se a diretoria do Real Madrid quiser manter o jogador, vai precisar ir além do discurso.
vai precisar apresentar algo concreto, porque só carinho não segura jogador, especialmente quando o mercado está falando alto. Ancelotti já deixou seu recado. A imprensa internacional está acompanhando cada passo, os torcedores estão cada vez mais inquietos. E o jogador? Esse segue firme, profissional, mas consciente de que o próximo capítulo da sua carreira está prestes a ser escrito. A dúvida que paira no ar agora é simples e poderosa. Até onde vai o Real Madrid por Rodrigo? Essa resposta ainda não foi dada, nem em público, nem nos bastidores. Mas ela vai precisar surgir, porque se não vier logo, outras propostas vão deixar de ser apenas conversas e passarão para a fase de documento assinado. A expectativa entre os empresários é que, nas próximas semanas, ao menos 2 clubes oficializem suas intenções. Um deles é o Liverpool, que já mantém contato direto com o staff do jogador. O outro, embora ainda em silêncio, pode surpreender. E não estamos falando de clubes médios. Estamos falando de potência, de projeto, de camisa forte. E aí entra o peso do posicionamento. Rodrigo está no momento mais sensível da carreira. Já não é promessa, mas ainda não atingiu seu teto. Está num ponto em que qualquer movimento pode levá-lo ao topo ou travar a evolução. E ele sabe disso. Por isso, cada detalhe conta. Cada palavra do clube. Cada gesto da diretoria, cada silêncio, inclusive. A decisão, como sempre, vai envolver múltiplas camadas: técnica, financeira, emocional e estratégica. E o Real Madrid, clube acostumado a grandes decisões, vai precisar mostrar se ainda enxerga em Rodrigo um nome fundamental para o presente e o futuro, ou apenas uma moeda de troca valorizada, porque o mundo do futebol é implacável. E enquanto um clube hesita, outro age. Enquanto um presidente reflete, um diretor rival envia a proposta. Enquanto um treinador faz elogios, o agente recebe ligações. O tempo não para. E o mercado também não. E o torcedor? Esse vai acompanhando, vibrando, cobrando, pedindo respostas. Porque também sente quando algo importante está em jogo. Rodrigo pode sair, mas também pode ficar. A única certeza, por enquanto, é que ele não vai mais aceitar ser visto como apenas mais um. O mercado já mostrou que vê muito mais do que isso. Agora falta o clube mostrar também. E você? Acha que o Real deveria renovar logo e mostrar ao mundo que aposta no talento que ajudou a formar? Ou acha que a hora é agora de vender por um valor histórico e reformular o elenco? Qual clube você acha que combinaria mais com o Rodrigo nesse novo momento? Comenta aqui embaixo e, como sempre, os melhores comentários a gente vai fixar. Valeu e que Deus te abençoe!